Boa noite a todos, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais uma parte da palestra do princípio da criação. Nós vamos dar continuidade agora. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar. Essa parte de hoje será mais curta, né? Porque as últimas 3 sessões elas são um pouco mais curtas também. Então, a sessão 4 vai falar sobre o valor original da criação. A sessão 5 vai falar sobre o período de crescimento e a porção de responsabilidade humana, que é algo muito importante, né, para as pessoas saberem. E a sessão 6, nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Então, começando com a sessão 4, né, o valor original da criação, a determinação do valor original da criação. Como nós podemos determinar o valor original das coisas? Ou seja, como podemos determinar o valor original de tudo que existe? Qual que é o padrão comum, o padrão que normalmente é usado hoje, geralmente é usado? No padrão que é usado, a forma que é usada para determinar o valor de tudo que existe hoje, é uma forma que depende do quanto interesse o ser humano tem naquilo, naquele objeto ou naquela coisa, como pode ser visto aqui, né? O desejo do homem faz ação de dar e receber com a finalidade daquele objeto. E assim é definido o valor. Então, em outras palavras, podemos simplificar assim. Se o homem deseja muito algo, aquilo tem muito valor. Se o ser humano deseja pouco, aquilo tem pouco valor. Então, esse é o valor comum, geralmente usado, né, no mundo decaído de hoje. Só que esta não é a forma correta, não é a forma original para poder definir o valor das coisas que existem, né? Então, como que é determinado o valor original da criação? Então, pode ver aqui que está faltando uma bolinha aqui em cima para poder completar o fundamento de 4 posições. Lembra que nós explicamos ontem que essa estrutura chamada fundamento de 4 posições, ela é a base fundamental de toda a criação. Toda a criação vai existir, todas as forças, né, vão acontecer, tudo vai ocorrer na criação de Deus, na base dessa estrutura chamada fundamento de 4 posições. Sempre tem que ter a origem, sujeito e objeto e o resultado disso, né? Então, para poder definir o valor original da criação, é preciso colocar uma bolinha a mais aí. É preciso colocar o ideal da criação de Deus. Então, assim, é determinado o valor original das coisas. Então, antes do homem, do ser humano, pensar sobre o valor daquele objeto, o valor daquela existência, ele vai pensar na finalidade da criação de Deus, o ideal da criação de Deus. Para que Deus criou aquele objeto ou aquele ser, aquela existência? E quando o homem aperfeiçoado, né, estiver perfeitamente unido com o ideal da criação de Deus, ele vai sentir o valor das coisas. Então, hoje a gente nós valorizamos uma flor, valorizamos a natureza, valorizamos os animais, valorizamos um ao outro e assim por diante. Só que, enquanto o ser humano está na posição de ser humano decaído, a gente não consegue encontrar o valor original das coisas e não consegue encontrar o valor original do próprio ser humano. Uma pessoa não consegue encontrar o valor original da outra. Então, assim, no ideal da criação de Deus é diferente. Primeiro, nós não vamos estar buscando o valor daquele objeto em si. A gente vai estar buscando a finalidade de Deus ao criar aquele objeto. E quando nós encontrarmos essa finalidade, assim vai ser definido o valor original daquele ser ou daquela criação, ou podemos incluir aqui, daquela pessoa. Então, é assim que determina o valor original das coisas. E como que é o padrão original da criação de Deus? Uma vez que o ideal da criação de Deus é absoluto, porque Deus é um ser absoluto, então o valor dos seres da criação também é absoluto. Então, o valor das coisas que existem no ideal da criação de Deus não tem um valor relativo, mas tem um valor absoluto. Então, quando nós usamos o padrão para poder definir o valor das coisas hoje, né, no mundo decaído, como o ser humano está dominado por Satanás devido à queda, que é a conferência que vai ser dada, né, a partir de amanhã, então as pessoas estão desejando as coisas, né, centralizado na finalidade e no desejo de Satanás. Então, até aqui, o valor de um objeto nunca foi absoluto, mas ele foi relativo, porque a ação de dar e receber entre o ser humano e aquele objeto não estava centralizado em Deus, mas estava centralizado em Satanás. Então, ocorre uma ação de dar e receber com Satanás no centro, por isso,
o valor das coisas que o ser humano decide hoje é tão relativo. Depende muito se o ser humano gosta, se o ser humano não gosta, mas a maneira correta de definir, encontrar o valor das coisas é colocando o ideal da criação de Deus no centro, descobrir por que Deus criou tal objeto ou tal ser da criação ou tal pessoa, podemos colocar assim também. A definição de amor e beleza. O princípio divino faz uma definição do que significa amor e beleza. O que é isso? Sempre que ocorre uma ação de dar e receber, existem forças emocionais em funcionamento entre o sujeito e o objeto. Então, amor é o nome, né, que o princípio dá a esta força emocional dada pelo sujeito ao objeto. Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos concretos, então vai ficar mais claro. Primeiro a gente fala uma parte mais teórica, uma parte mais filosófica, depois a gente mostra o exemplo concreto para poder mostrar que isso está ocorrendo, né, constantemente no mundo da criação de Deus. Então, amor é uma força emocional dada pelo sujeito ao objeto e beleza é a força emocional dada pelo objeto ao sujeito, é aquela força que o objeto devolve ao sujeito. O poder do amor, ele é ativo e a estimulação da beleza, ela é passiva. Então, nós temos alguns exemplos aqui. O amor que Deus dá, aquela força emocional, né, que Deus dá ao ser humano se chama amor, e o ser humano devolve com beleza. Deus na posição de sujeito, o ser humano na posição de objeto. Entre o homem e a mulher, a mesma coisa, né? Aquela força emocional, o homem dá amor à mulher e a mulher devolve beleza. Entre o ser humano e a criação, o ser humano dá amor à criação e a criação devolve beleza em resposta ao amor do ser humano. Então aqui está definido as posições. Acho que algumas pessoas tocou na tela do celular e apareceu alguns riscos aí, né? Então esse risco não tem como retirar. Acho que ele vai permanecer durante toda a apresentação. Então, quando o sujeito e o objeto estão completamente unidos em um só corpo, então eles podem trocar de posição livremente, não tem problema. Então, às vezes, Deus dá amor ao homem, o homem devolve beleza. Às vezes, o homem pode dar amor a Deus, Deus devolve beleza. Entre o homem e a mulher, a mesma coisa. O homem pode dar amor e a mulher devolver beleza, ou vice-versa. Entre o ser humano e a criação, também ocorre a mesma coisa. Então, o amor que uma pessoa mais velha, quer dizer, a beleza que uma pessoa mais jovem devolve a uma pessoa mais velha se chama lealdade. Em resposta, né, ao amor de uma pessoa mais velha. Quando os pais dão amor aos filhos, a beleza que os filhos devolvem ao amor dos pais se chama devoção filial. Quando o marido dá amor à esposa, a beleza que a esposa devolve ao amor do marido se chama virtude. A definição do bem e do mal, retidão e iniquidade. O que é bem e mal? O bem é quando o ser humano age de acordo com a finalidade da criação de Deus. Quando o homem faz uma ação para realizar a finalidade da criação de Deus, isso é chamado de bem. Então é interessante que através do princípio da criação, o princípio da criação não é uma doutrina religiosa, ele é algo que pode se aplicar universalmente, não é algo que aplica apenas a uma religião ou aplica apenas se a pessoa for religiosa ou não, é algo que pode ser aplicado universalmente. Então, nós podemos definir concretamente o que é bem e o que é mal de acordo com o princípio da criação. Então, sempre que a pessoa faz alguma ação na direção da realização do ideal da criação de Deus, isso se chama bem. Nós vimos ontem qual que é o ideal da criação de Deus, é aquela realização das 3 grandes bênçãos. Então, a primeira bênção é o ser humano aperfeiçoar individualmente, a segunda bênção é o ser humano aperfeiçoar sua família, e a terceira bênção é o ser humano dominar a criação de forma perfeita, sem seu egoísmo, mas amar a criação e também cuidar dela com o coração. Ou seja, a primeira bênção, crescer, a segunda, multiplicar, a terceira, dominar, que nós estudamos ontem. Então, qualquer ação que qualquer pessoa fizer na direção da realização das 3 grandes bênçãos, isso é chamado de bem. E isso é independente de doutrina religiosa, independente se a pessoa é religiosa ou não. Qualquer ação que a pessoa fizer na direção ou para apoiar o aperfeiçoamento individual dela ou de outro, isso se chama bem. Qualquer ação que a pessoa fizer para poder apoiar a realização de uma família perfeita, uma família verdadeira, seja a família dela ou de outro, isso também se chama bem. E toda ação que a pessoa faz na direção de dominar a criação com amor, a natureza com amor, cuidar do meio ambiente com amor, isso também se chama bem.
Então, o bem é a ação para realizar a finalidade da criação ou o resultado desta ação. Por outro lado, o que é o mal? O mal também é possível fazer uma definição concreta do que é o mal, independente de uma doutrina religiosa, mas de acordo com o princípio da criação que é aplicado universalmente. Então, o mal é uma ação contra a finalidade da criação. Repetindo mais uma vez, né? Está aparecendo aqui embaixo, né? As 3 grandes bênçãos. Qualquer coisa que nós fizermos, que qualquer pessoa fizer contra a finalidade da criação de Deus, contra a realização das 3 grandes bênçãos, que é crescer, multiplicar e dominar, como nós vimos ontem em Gênesis 1:28, isso é chamado de mal ou resultado desta ação. Então, pelo princípio, qualquer coisa que a pessoa fizer contra o seu próprio aperfeiçoamento individual ou de outra pessoa, isso se chama mal. Qualquer coisa que a pessoa fizer contra a realização, no sentido contrário, né, a realização de uma família ideal, uma família perfeita, seja a sua própria família ou de outros, isso também se chama mal. E qualquer ação que a pessoa fizer para poder contra, né, o domínio ideal da criação, da natureza, do meio ambiente, isso também vai se chamar mal. Qual que é a definição de retidão? Retidão são os elementos na vida que servem para a finalidade do bem. Então, tudo aquilo que nós fazemos que nos dirige para poder fazer o bem em nossas vidas, isso é chamado de retidão. Por outro lado, iniquidade são os elementos na vida que servem para a finalidade do mal. Tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, que nos conduz para poder fazer algo errado, isso é chamado de iniquidade. Por isso, nós temos que levar uma vida de retidão. A Bíblia também nos incentiva a ter uma vida de retidão e evitar a iniquidade. Em outras palavras, nós temos que ter uma vida do bem. Agora nós sabemos a definição concreta, né, universal do que é o bem, que é aquilo que está de acordo com a finalidade da criação de Deus. Qualquer ação, seja ela pequena, seja ela grande, que nós fizermos na direção da realização da criação de Deus, do ideal da criação de Deus, isso é chamado de bem. Se for o contrário, é chamado de mal. Seção 5, o processo da criação do universo e o período de crescimento. Então, nós vamos falar sobre o processo da criação do universo e nós vamos entender aqui que existe algo que o ser humano tem, que ele precisa cooperar com Deus para a realização do ideal da criação de Deus. Isso chama a porção de responsabilidade humana. Nós vamos estar entendendo praticamente isso agora, principalmente isso nessa sessão. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos Gênesis na Bíblia, nós percebemos que houve um período de 6 dias envolvido no processo da criação. Então, os 6 dias que a Bíblia fala, eles são aqueles mesmos 6 períodos, 6 eras, né, que a ciência explica. Por isso, 2 Pedro 3:8, está escrito, né, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Então, quando nós analisamos o processo da criação, que é mencionado na Bíblia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto e sexto dia, quando nós observamos a descrição do processo da criação mencionado na Bíblia e também a descrição do desenvolvimento do universo, de acordo com a explicação da ciência, nós percebemos que tem certa coincidência. Muitas coisas coincidem, aquilo que a Bíblia falou há milhares de anos atrás, com o que a ciência moderna descobriu agora. Então, isso nos prova claramente que a Bíblia é de fato uma revelação de Deus, porque não tinha como as pessoas descobrirem tudo isso naquela época. Então é importante nós sabermos aqui que houve um período de tempo, as coisas não surgiram de repente. Nós lemos na Bíblia, já foi explicado, né, lá na introdução geral, antes de ontem, que na Bíblia muitas partes está escrito como símbolos, está escrito como parábolas, de forma simbólica. Então, quando a Bíblia fala primeiro dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6 dias na criação, na verdade isso é uma expressão simbólica, como está escrito na Bíblia, né? João 16:25, muitas coisas foram colocadas ali de forma simbólica. Então, isso é uma expressão simbólica para se referir àquele mesmo período, 6 períodos que a ciência está falando. Então, a Bíblia e a ciência coincidem nessa parte. Lembra que na introdução geral foi falado, né, da importância de explicar a verdade interna e externa unificada, a importância de colocar os ensinamentos bíblicos juntos com os ensinamentos científicos, porque, na verdade, eles não devem divergir, eles devem coincidir um com o outro, porque a ciência também foi desenvolvida por Deus para poder tirar o ser humano da sua ignorância externa, e a parte interna, a religião, a Bíblia, para tirar o ser humano da sua ignorância
interna, como já foi visto na introdução geral. Então é importante saber aqui, houve um período de tempo para a criação das coisas, e esse período de tempo coincide com a ciência. O período de crescimento para a criação. Então, o que isso nos mostra? Saber que houve um período de tempo. As coisas não aconteceram assim como se fosse em um estalar de dedo, mas teve um período de tempo para poder crescer, para poder desenvolver. Quando nós lemos na Bíblia, Gênesis 1:5, está escrito assim: e foi a tarde e foi a manhã, o primeiro dia. Geralmente, depois que passa a tarde e chega na manhã, deve começar o segundo dia, mas a Bíblia menciona o primeiro dia. Tem algo muito importante que a Bíblia quer nos dizer aí. O que existe entre a tarde e entre a manhã? Entre uma tarde e uma manhã, existe a noite. Esta noite, ela é o período de crescimento. Então, o motivo é que tudo que foi feito no início foi feito para poder ser aperfeiçoado através de um certo período de tempo. Então, nessa pequena passagem da Bíblia que fala, foi a tarde, foi amanhã o primeiro dia, já está dizendo algo muito importante aí, que durante o período, né, que entre a tarde e a manhã tem o período da noite, isso é o período de crescimento. Então, as coisas elas são formadas, ela passa por um período de desenvolvimento, ou seja, de crescimento, e depois ela é completada. Então, esse período de crescimento existe na criação. E por que Deus criou dessa forma? Por que Deus preferiu ter um período de crescimento, dar um período de tempo para as coisas se aperfeiçoarem? Por exemplo, por que o ser humano, no mesmo dia que ele nasce ali, no mesmo segundo, ele já não se torna uma pessoa adulta de 21 anos de idade, por exemplo, tanto internamente quanto externamente? Por que uma árvore cresce e leva um período de tempo longo? Às vezes, algumas levam décadas, né, para poder amadurecer. Por que os animais nascem pequenininho e vão crescendo? Por que Deus decidiu fazer a criação dessa forma? Por que Ele não preferiu fazer tudo acontecer no estalar de dedo? Imagina, você planta a semente ali, um segundo depois ela é uma árvore frutífera que está dando fruto completamente madura. Por que Deus preferiu fazer assim? Dar um tempo para as coisas se desenvolverem. Tem uma importância, esse período de crescimento das coisas que Deus decidiu, tem uma importância muito grande dentro do princípio da criação, e a gente vai entender isso nessa sessão, na sessão 5. O período de crescimento da criação, os 3 estágios ordenados para o período de crescimento. Então vamos entender agora sobre isso. Deus, ele é a realidade absoluta, ele tem as essencialidades duais se relacionando dentro de si, e ele é o centro harmônico. Então, por isso, Deus, ele é a realidade do número 3. Deus, ele é um Deus do número 3. Então, por isso, todo ser criado, que é a imagem e semelhança de Deus, como está escrito na Bíblia, em Gênesis 1:27, ele é criado também para passar pelo curso do número 3, na sua existência, movimento e crescimento. Então, todo ser que existe no universo, porque Deus é um Deus do número 3, ele criou todos os seres também para passar pelo número 3. Nós vamos entender isso que, tanto no mundo natural, na história, até na própria Bíblia, esse número 3 é repetido muitas vezes, porque Deus é um Deus do número 3. Alguns exemplos. Para que qualquer ser seja aperfeiçoado, precisa passar pelos 3 estágios ordenados. Então, primeiro, né, antes de dar os exemplos, como que se chama esses 3 estágios que as coisas têm que passar para poder chegar à perfeição? Todo ser da criação deve passar por um período de crescimento, e esse período de crescimento ele é dividido, podemos ver aqui, ele é dividido em formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, isso chama, o período de crescimento é dividido em 3 estágios: estágio 1, estágio 2, estágio 3. Por exemplo, nós podemos dar um exemplo da própria vida humana. Para o ser humano chegar à sua maioridade, à sua maturidade completa, ele passa 7 anos no estágio de formação, 7 anos no estágio de aperfeiçoamento, e mais 7 anos no crescimento, né? E mais 7 anos no estágio de aperfeiçoamento. Então, aí ele já está completamente maduro. Com 21 anos, ele está maduro fisicamente falando, né? Então, Deus fez para que tudo pudesse passar por esse estágio de crescimento, e esse estágio de crescimento, de desenvolvimento, ele é dividido em formação, crescimento e aperfeiçoamento. É dividido em 3. Então, agora sim, vamos pegar aqui os exemplos. O número 3 aparece por todo o mundo natural. Então, no mundo natural tem os minerais, as plantas e os animais. Tem os 3 estados, né, da matéria: gasoso, líquido e sólido. Tem as 3 partes da planta: raiz, tronco e folha. Os animais também têm cabeça, tronco e membro. Por que Deus fez dessa forma? Porque nós vimos na palestra de ontem que Deus
ele colocou toda a sua característica na criação. Então Deus, ele é um ser do número 3, por isso ele fez também toda a criação como número 3. Inclusive tem a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, já é um exemplo da aplicação desse número 3. O número 3 aparece na Bíblia, a trindade, acabei de mencionar agora, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 estágios do paraíso, os 3 arcanjos, Lúcifer, Gabriel e Miguel, os 3 andares da Arca de Noé, os 30 anos da vida particular e 3 anos de ministério público de Jesus, os 3 magos do Oriente com as suas 3 dádivas, os 3 discípulos maiores de Jesus, as 3 tentações que Jesus sofreu no deserto, as 3 orações que Jesus fez no Getsêmani. Então, assim, o número 3 está espalhado por toda a criação, ele é mencionado na Bíblia porque Deus é um Deus do número 3. Por isso, o estágio de crescimento e desenvolvimento do ser humano também é dividido em 3. Não só do ser humano, de todo ser criado, né? Esse estágio de período de crescimento é dividido em formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, quando caíram os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, quando eles foram criados também para poder passarem pelos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento e chegar até a sua perfeição. Quando será que aconteceu a queda? Será que a queda aconteceu depois que eles já estavam perfeitos ou antes deles chegarem à perfeição? Então, a resposta, eles caíram durante o seu período de crescimento, ou seja, enquanto eles ainda estavam imaturos. Antes de chegar aqui na perfeição, Adão e Eva caíram. Deus criou o homem para ser incapaz de cair após a sua perfeição. Nós estudamos ontem no princípio da criação, todo mundo lembra que a primeira bênção fala assim: depois que o homem chegar à perfeição, ele se torna um com Deus, templo de Deus, igual a Deus, sente o mesmo sentimento de Deus e por isso ele é incapaz de cair. Então, depois da perfeição, o homem não cai. Se por acaso Adão e Eva tivessem caído depois de atingir a perfeição, então Deus não seria um Deus onipotente, teria algum tipo de problema ali na criação de Deus. Se o homem pudesse cair depois dele ter se tornado a perfeita manifestação do bem, então o próprio bem seria imperfeito. Então Adão e Eva caíram antes de chegar à sua perfeição. Isso vai ficar muito claro quando estudar as outras palestras do princípio divino, principalmente quando estudarmos também sobre a queda do homem, que vai começar amanhã. Gênesis 2,17 está escrito: Deus avisou Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. Então isso foi a queda do homem. Adão e Eva, naquele tempo, eles estavam ainda imaturos. Eles poderiam tomar 2 caminhos: ou continuar a viver em obediência ao mandamento de Deus, ou aceitar o caminho da morte, indo contra o mandamento de Deus. Então, naquele momento, quando Adão e Eva ainda estavam imaturos, eles tiveram esses 2 caminhos que eles poderiam tomar. Não confunde isso, tá, com livre-arbítrio, entre escolher cair ou não cair. Isso vai ficar esclarecido na conferência amanhã, que o livre-arbítrio original do ser humano não permite ele cair. Pelo contrário, a queda aconteceu porque o ser humano perdeu esse livre-arbítrio. Mas isso vai ficar esclarecido na palestra de amanhã. Então, nesse caso, Adão e Eva, como eles estavam imaturos ainda, eles tinham 2 caminhos ali que, infelizmente, eles foram pelo caminho da desobediência ao mandamento de Deus. Então, isso aqui que nós vimos agora é que existe um período de crescimento. E esse período de crescimento, existe um ponto que é chamado de domínio indireto de Deus. É quando Deus não domina diretamente, não trata diretamente com os seres da criação. Então, vamos entender o que significa o domínio indireto de Deus. Então, nós acabamos de ver agora que o ser humano, não só o ser humano, todos os seres da criação têm que passar pelo domínio, tem que passar pelo período de crescimento, que é formado de formação, crescimento e aperfeiçoamento, 3 estágios. Nesse tempo que ele está passando pelo período de crescimento, ele está no domínio indireto de Deus. Significa que Deus não toca diretamente, não interfere diretamente com o seu crescimento. Então, quando nós observamos aqui, nós podemos ver que toda a criação, ela passa, toda a criação fora o ser humano, exceto o ser humano. Lembrando que nós já vimos ontem que Deus colocou o ser humano numa posição diferenciada dentro do seu plano da criação, como filhos de Deus. Então, toda a criação passa pelo estágio de formação, crescimento, aperfeiçoamento e chega na perfeição através da força e autonomia do princípio. Podemos dizer assim, toda a criação, exceto o homem, chega na perfeição de forma automática, independente se quer ou não, a criação chega na perfeição. Os animais, uma planta, ela está ali, ela não precisa fazer nada, ela simplesmente vai chegar à sua maturidade, à sua perfeição. Os animais, a mesma coisa.
Só que no caso do ser humano, aqui está representado por Adão e Eva, mas estamos dizendo todo o ser humano, além de crescer pela força e autonomia do princípio, que podemos chamar isso, né, da força da natureza, a força da natureza faz o nosso corpo físico crescer. Como nós temos a parte espiritual, a parte interna, o nosso caráter interno também, além da força do princípio, ou seja, além das leis da natureza que faz o ser humano crescer e se desenvolver, ele também tem algo que se chama porção de responsabilidade. Então, essa porção de responsabilidade Deus deu apenas para o ser humano. Nesse caso aqui, falando lá do início da criação, Deus deu apenas para Adão e Eva. Os animais, a natureza, os próprios anjos não tinham essa porção de responsabilidade humana, mas apenas Adão e Eva, apenas o ser humano. E por que será que Deus deu essa porção de responsabilidade para o ser humano? Isso vai ficar claro também para a gente. Então, significa o quê? Que se o ser humano não cumprir a sua porção de responsabilidade, ele pode não chegar à perfeição. Significa que tem uma possibilidade do ser humano não chegar à perfeição. Dentro do princípio da criação de Deus, pelo fato dele ter dado um pedaço, né, de responsabilidade para o ser humano cumprir, e ele depende disso para chegar à perfeição, significa que tem a possibilidade dele não aperfeiçoar. Isso é diferente de toda a criação. Toda a criação absolutamente vai chegar até a perfeição. Tanto é que a própria Bíblia fala, a natureza, a criação, eles são perfeitos. Na verdade, eles estão sofrendo porque o ser humano imperfeito está dominando a criação de forma egoísta. Então, o ser humano tem a sua porção de responsabilidade para poder chegar até alcançar a perfeição. Então, quando está escrito lá na Bíblia, Gênesis 2:17, nós já mencionamos essa passagem aqui, né? No dia que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. Então, significa que Adão e Eva, se eles tivessem acreditado e não comido do fruto, eles iam chegar ao aperfeiçoamento. Então, acreditar nessa palavra de Deus e seguir esse mandamento de Deus era justamente a porção de responsabilidade de Adão e Eva. No caso do ser humano, né? Eles estavam representando todo o ser humano. Então, tinha essa porção de responsabilidade humana que Deus não pode interferir. A última sessão, a última parte da conferência de amanhã vai falar sobre por que Deus não interferiu na queda do homem. Então, isso vai ficar bem esclarecido, né, que naquele ponto não tinha como Deus interferir com eles, porque Deus não interfere na porção de responsabilidade humana. Então, acreditar e não comer, se Adão e Eva tivessem acreditado e não comido do fruto, ou seja, se tivesse cumprido a sua porção de responsabilidade humana, teria chegado até a perfeição. Se eles não acreditassem e comessem do fruto, eles não iriam chegar até a perfeição. Então, nós podemos entender através disso que a queda foi culpa do ser humano e não de Deus. Ou seja, a queda foi responsabilidade do ser humano e não de Deus. A perfeição ou a não perfeição de Adão e Eva, ou seja, do ser humano, dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também dependia da resposta do ser humano. Então, nós podemos ver aqui que existe 95% da porção de responsabilidade de Deus, que isso ele faz perfeitamente, e ele deixou 5% de porção de responsabilidade humana. Para poder completar 100%, tem que coincidir o cumprimento da porção de responsabilidade de Deus com o cumprimento da porção de responsabilidade do ser humano. Nós podemos pensar aqui, por exemplo, Deus foi quem criou todo o universo, tudo isso é o seu 95% de responsabilidade. Deus foi quem desenvolveu todo o plano da criação, as leis da criação. Deus foi quem criou o próprio ser humano, criou Adão e Eva e colocou ali no Jardim do Éden, deu o mandamento. Tudo isso faz parte da porção de responsabilidade de Deus, 95%, que é a maior parte. E ele deixou 5% para o ser humano cumprir. No caso de Adão e Eva, não comer do fruto da ciência do bem e do mal. Ou seja, passar pelo período de realizar aquela primeira bênção de Deus, chegar à perfeição individual sem cair, né? Ou seja, sem cometer a queda, sem comer daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que vai ser explicado amanhã. Então, Deus ele não interfere com o homem sob este aspecto. Deus não interfere de jeito nenhum na porção de responsabilidade humana. Essa é uma das razões porque a história da providência e da restauração tem se prolongado tanto, porque Deus ele está tentando restaurar o mundo, investindo tudo para poder trazer o mundo de volta ao seu estado original, mas o ser humano sempre tem a sua porção de responsabilidade que ele tem que fazer e faz parte do princípio da criação de Deus, é uma lei da criação de Deus que ele não interfere na porção de responsabilidade humana. Mas algumas pessoas podem pensar, mas Deus ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Só que nós não podemos esquecer que além de Deus ser todo poderoso,
Deus também ele é todo absoluto e ele é todo justo. Então, sendo um Deus absoluto e um Deus justo, ele jamais vai violar as leis e os princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, no início, Deus estabeleceu a porção de responsabilidade humana para que ele mesmo não interferisse nela, para que o ser humano pudesse cumprir essa responsabilidade. Nós vamos entender depois por que Deus deu essa responsabilidade humana, que se a gente entender de forma meio superficial, a gente pode pensar assim, por que Deus quis dar essa dificuldade a mais para o ser humano? Nós vamos ver que não é uma dificuldade, na verdade é um benefício grande. Deus queria destacar o ser humano perante todos os seres da criação, por isso ele deu essa porção de responsabilidade somente para o ser humano. Então, a história tem se desenvolvido, infelizmente, como fala, o prolongamento, né, desse sofrimento da humanidade, da história, não voltando à posição original. Uma das principais razões é porque o ser humano tem falhado em cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Começou com Adão e Eva, quando Deus disse, olha, o seu 5% é não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quando eles comeram, eles falharam na porção de responsabilidade humana. E como Deus não podia interferir, senão Deus estaria violando o seu próprio princípio, então Deus não seria um Deus justo, além de ser todo-poderoso, ele não seria um Deus absoluto. Então, infelizmente, Deus não pôde interferir na queda de Adão e Eva, mas Deus vem tentando restaurar o ser humano para que ele possa cumprir essa sua porção de responsabilidade humana e assim conseguir voltar para o seu estado original. Então, a razão por que Deus deu a porção de responsabilidade humana, como eu disse, não é porque Deus quis dar uma dificuldade a mais para o ser humano, não. Ele deu para que o ser humano pudesse cumprir a responsabilidade, que até mesmo Deus não pudesse interferir. E com isso, o ser humano pudesse ganhar o direito de participar na obra da criação de Deus. Então, na verdade, Deus queria dar a posição ao ser humano de criador, dar a posição de co-criador. Então, para poder considerar que o ser humano criou o universo junto com Deus. Então, se o ser humano criou o universo junto com Deus, automaticamente ele ganha o direito de dominar a criação. Então, Deus queria dar o direito ao ser humano de dominar, como está escrito na terceira bênção, crescei, multiplicar e dominai. Para isso, ele tinha que fazer uma forma para que o ser humano se tornasse criador também, a fim de destacar o ser humano perante a criação. Então, para colocar o ser humano na posição de filho de Deus, dar a posição de criador e dominador, ele deu essa porção de responsabilidade humana. Ele deixou uma parte inacabada para que o ser humano pudesse fazer. Então, Deus ele queria dar ao filho o direito de participar. Por isso, ele fez 95% e deixou 5% para o ser humano fazer. Claro que esse 5% é um número simbólico que estamos colocando aqui, não é matematicamente calculado, né? Somente para dizer que Deus deixou uma pequena parte para o ser humano fazer, para que ele também pudesse participar por igual na criação de Deus. Então, se o ser humano também criou junto com Deus, diferentemente de todos os outros seres da criação, diferentemente dos animais, da natureza, etc., significa então que o ser humano tem direito para dominar a criação. Então, Deus queria dar a posição de dominador para o ser humano, por isso ele deixou o ser humano cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Então, o que o ser humano tinha que fazer? Nós estamos falando aqui, né? Deus ele fez 95% de tudo perfeito e deixou uma pequena parte para o ser humano fazer. Mas que parte é essa que Deus deixou para o ser humano fazer? Será que ele deixou para o ser humano, depois que ele criou o universo, será que ele deixou para o ser humano fazer uma montanha, fazer um rio? Não, não foi esse tipo de coisa. Será que ele deixou o ser humano criar algum tipo de animal? Também não. Até o próprio corpo físico do ser humano foi o próprio Deus que criou o corpo físico e o espírito. Então, qual foi a parte que Deus deixou para o ser humano fazer? Na verdade, é uma parte, originalmente falando, bem simples. O ser humano tinha que alcançar a perfeição por si mesmo, alcançar a perfeição do seu caráter, realizar aquela primeira bênção que nós falamos ontem, né? Unificar sua mente e corpo centralizado em Deus e, com isso, formar um indivíduo perfeito. Fazer aquele fundamento de 4 posições, individual, centralizado em Deus. Então, o ser humano aperfeiçoando o seu próprio caráter. E como que Adão e Eva iriam fazer isso? Passando pelo período de crescimento, chegando, né, até a sua maturidade, sem cair. Acreditando na palavra de Deus, Deus deu a palavra só para Adão e Eva. Deus não falou para os animais, olha, vaca, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, olha, peixe. Ele não falou para nenhum tipo de animal, não falou para as árvores, não falou para as montanhas, nem falou para os anjos que estavam auxiliando Deus na sua criação.
como vai ser explicado amanhã na parte da queda do homem. Ele falou unicamente para Adão e Eva. Ele só deu essa responsabilidade, só Adão e Eva que deveria acreditar em Deus naquele momento, não comer do fruto e com isso chegar à perfeição. Então Adão e Eva estaria criando o seu próprio caráter, na verdade simbolicamente, né? Porque ela não está criando literalmente, mas está criando o seu próprio caráter, o seu próprio espírito, está criando a perfeição do seu próprio espírito. Então com isso iria destacar o ser humano perante a criação. Então Deus queria dar aos seus filhos o direito de participar. Então dentro do domínio indireto de Deus, enquanto o homem não cumprir a sua porção de responsabilidade humana, Deus não interfere com isso. Ele espera que o ser humano aperfeiçoe para depois tratar diretamente com ele. Período de crescimento da criação e o domínio direto. Então agora nós estudamos sobre o domínio indireto de Deus e agora vamos estudar sobre o domínio direto de Deus. Tem uma diferença. Domínio indireto significa, está mostrando aqui, né? Significa que Deus não interfere diretamente com o ser humano, tanto é que nós vimos, ele não pôde interferir na queda do homem, apesar de que isso estava doendo o coração de Deus, ficou triste com essa realidade, né? Está escrito no Gênesis que Deus sentiu tristeza e até arrependeu de ter colocado o homem na terra, então significa que Deus não estava indiferente com relação à queda, também não significa que Deus planejou a queda, ele não iria planejar algo para machucar tanto o seu próprio coração assim. Então, enquanto o homem está cumprindo a sua porção de responsabilidade humana, ele está no domínio indireto de Deus. Deus não pode tocar, tratar diretamente com o ser humano. Mas quando ele chega até a perfeição, pode ser visto aqui, né? Ele entra no domínio direto de Deus. Então, Deus, quando ele chega à perfeição, em outras palavras, quando ele realiza a primeira bênção de Deus, ele já chega no domínio direto de Deus. As outras bênçãos, né? A segunda bênção, né, que é formar a família e depois dominar a criação, ele já faz sendo perfeito. Então, o que Adão e Eva deveriam fazer, né, evitando a queda, seria chegar à perfeição individual. Depois, o processo de formar a família, dominar a criação, seria praticamente automático, né? Ou seja, não teria possibilidade mais deles pecarem, deles caírem. Então, quando o ser humano cumpre a sua porção de responsabilidade, né, através das leis do princípio da criação e chega à perfeição, ele se torna criador e dominador, ele se torna semelhante a Deus, ele se torna filho de Deus. Então Deus, ele domina diretamente o ser humano. Aí ele se torna pela primeira vez a imagem e semelhança perfeita de Deus. Lembra quando nós estudamos ontem sobre como que Deus relaciona com o universo? Nós vimos que o ser humano, ele é a imagem de Deus. Para ser a imagem de Deus, ele tem que chegar à sua perfeição. Não tem como o ser humano ser a imagem de Deus se ele estiver na posição de ser humano decaído, pecador, né? Então, Deus domina o homem diretamente e, ao mesmo tempo, o ser humano ganha o direito para dominar toda a criação também diretamente. A criação vai se submeter ao ser humano para poder permitir ser dominada por ele. Então, o ser humano aperfeiçoado, ele é um com Deus. O que Jesus falava, né? Se você quiser conhecer Deus, tinha que olhar, então você olhe para mim. Jesus estava nessa posição de ser dominado diretamente por Deus. Por isso ele era um só corpo com Deus, por isso ele tinha capacidade de dominar toda a criação. Não é por acaso, nós sabemos, Jesus fez os milagres, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, etc. Então Jesus estava nessa posição de domínio direto de Deus, semelhante a Deus, filho de Deus, pode até ser chamado de Deus como criador e dominador. Então, quando fala Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, então está considerando, né, Deus e Jesus, na verdade, como semelhante, como iguais. Então, o ser humano vai ser dominado diretamente por Deus e, ao mesmo tempo, vai ter o direito de dominar a criação diretamente também. Então, o domínio direto de Deus para com o homem. Essa pessoa, esse ser humano, esse homem que está dominado por Deus, ele compreende e experimenta perfeitamente o coração de Deus, ele entende completamente a vontade de Deus e ele pratica a vontade de Deus. Então, assim, como que o nosso cérebro comanda os membros do nosso corpo? O nosso cérebro, ele comanda, mas sem comando. Quer dizer que é de forma praticamente automática. Assim que o nosso cérebro decide, a nossa mão já está se movimentando. Não existe um período para o cérebro decidir, falar para a mão pensar se vai obedecer ou não. Automaticamente. Então, nós falamos, o cérebro comanda, mas ele comanda sem ter que dar um comando direto para isso, né? Então, como que é o ser humano aperfeiçoado, que entra no domínio direto de Deus? É uma situação semelhante.
pelo comando de Deus, mas sem comando, quer dizer, automaticamente significa um nível tão profundo de unidade de coração, tornando-se um só corpo que age de maneira natural, de acordo com a vontade de Deus. Então, pelo comando de Deus, automaticamente todo mundo vai agir de acordo com a vontade de Deus e realizar assim a finalidade da criação. Então, é muito semelhante. Nós falamos ontem, quando nós estudamos sobre a terceira bênção, que quando Deus foi criar o universo, ele imaginou o modelo do ser humano, ele imaginou o protótipo ali do ser humano, por isso ele criou um universo parecido, semelhante ao ser humano. Então, assim como o cérebro domina os membros do corpo naturalmente, automaticamente, o ser humano que chegar à perfeição, que entrar no domínio direto de Deus, depois de cumprir a sua porção de responsabilidade humana, esta pessoa vai ser dominada completamente por Deus de forma natural, assim como no caso de Jesus. Essa pessoa poderá dizer assim, se você quiser ver Deus, então você olhe para mim, essa pessoa será perfeita igual a Deus. E por favor, não entenda que é exagerado mencionar que o ser humano vai se tornar perfeito igual a Deus, porque não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que disse em Mateus 5,48, pode ler depois o que está escrito lá, ele diz, tem que ser perfeito igual Deus é perfeito. Se Jesus disse isso, com certeza ele tem razão. Seção 6, o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível, centralizado no homem. O que é essa seção 6? Nós vamos falar sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o que significa, como que está se relacionando, né, um com o outro, o mundo físico e o mundo espiritual. Vamos entender. Então, Deus ele tem as suas essencialidades duais e ele criou o homem como sua imagem e semelhança. Então, o ser humano também, ele foi criado com essencialidades duais. Lembra o que é essencialidades duais? É caráter interno e forma externa, positivo e negativo, que nós estudamos ontem. Tem dupla característica, uma característica dupla. Então, seguindo o modelo do ser humano, Deus desenvolveu o universo. Claro, o universo foi criado antes, mas como nós falamos ontem, né? Deus já tinha o modelo de como ele iria fazer o ser humano para depois criar o universo, até porque ele fez o homem para dominar todo o universo. Então, ele fez um universo parecido com o ser humano. Então, seguindo o modelo do ser humano, ele fez o universo com o mundo físico e mundo espiritual. Então, o universo não é somente a parte física que nós conhecemos, mas ele também tem uma parte espiritual, chamado mundo espiritual, ou podemos chamar de mundo substancial invisível. Por que nós falamos mundo substancial? Significa que o mundo espiritual ele existe substancialmente, ele não é um mundo imaginário ou um mundo inventado, mas o mundo espiritual é um mundo que existe substancialmente da mesma forma que existe o nosso mundo físico aqui, que nós tocamos as coisas, percebemos as coisas. A diferença é que nós não podemos percebê-los porque ele só pode ser percebido com os 5 sentidos espirituais, contato, paladar, audição e etc. Ele pode ser sentido apenas com os 5 sentidos espirituais. E vai ser explicado amanhã também, mas só adiantando aqui, devido à queda do homem, os sentidos espirituais do ser humano foi fechado. Então, o ser humano não consegue perceber sobre o mundo espiritual. Nós temos pequenos flashes sobre o mundo espiritual, mas a gente não consegue perceber concretamente sobre o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual existe na realidade. Por isso nós chamamos de mundo substancial, mundo que existe como substância, só que ele é invisível. Então, o universo é formado de mundo físico e mundo espiritual, e a esses dois mundos juntos nós chamamos de macrocosmo. Quando nós falamos macrocosmo, estamos dizendo mundo espiritual e mundo físico juntos. Então, qual que é o relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual? Assim como o corpo não pode agir sem interagir com a mente, se nós tirarmos a mente do nosso corpo, nosso cérebro, por exemplo, não tem como o nosso corpo funcionar. Assim como o ser humano original não pode existir, o ser humano original da criação não pode agir, não pode funcionar sem um relacionamento, sem interagir com Deus, o mundo físico também não pode encontrar o seu valor da criação sem interagir com o mundo espiritual. Esta é a razão porque as pessoas nunca entenderão por completo o mundo físico sem entender o mundo espiritual. Na Bíblia, em Hebreus 8:5, fala que o mundo físico funciona como se fosse a sombra do mundo espiritual. Então, assim, por que a ciência, por mais que ela desenvolva a tecnologia, ela não consegue perceber tudo e decodificar tudo que tem no nosso mundo físico? Porque a ciência está ignorando a 50% da coisa, está ignorando a parte espiritual. Então, o mundo físico não pode encontrar o seu valor, não pode encontrar todo o seu significado sem uma interação com o mundo espiritual.
quando acontecer aquela nova expressão da verdade que foi explicado lá na introdução geral antes de ontem, que vocês lembram, essa nova verdade deve ser capaz de colocar religião e ciência trabalhando juntas. Com isso, a ciência também, a tecnologia também vai adentrar no estudo do mundo espiritual, que é algo que existe na realidade, não é algo inventado. Nós somente não vemos, mas o fato de não ver não significa que não exista. Então, o mundo espiritual é dessa forma. Qual a posição o homem ocupa dentro do universo? Então, o ser humano, ele existe tanto no mundo físico, aqui, né, representado aqui, e também no mundo espiritual. É importante ressaltar aqui que o ser humano é o único ser que reside nos dois mundos. Os anjos existem só no mundo espiritual. Os animais existem só no mundo físico. O ser humano existe no mundo físico e no mundo espiritual. Mais um diferencial do ser humano dentro da criação de Deus. Então, o ser humano tem a posição de dominador. Com o seu espírito, ele pode dominar o mundo espiritual e com o seu corpo físico, ele pode dominar o mundo físico. O ser humano também tem a posição de mediador. Quando ele unifica o seu corpo e o seu espírito, ele está criando um tipo de ponte, ele está unificando também o mundo físico e harmonizando o mundo físico e o mundo espiritual. Através do ser humano que eles vão se unificar. Ele também é a encapsulação de todo o universo, de todo o macrocosmo, porque o corpo físico do ser humano, ele é formado de todos os elementos do mundo físico, e o corpo espiritual, ele é formado de todos os elementos do mundo espiritual. Então Deus criou todo o mundo espiritual e foi lá e pegou todos os elementos, a essência de tudo, fez o espírito do homem. Criou o mundo físico, pegou todos os elementos, a essência de tudo e fez o corpo físico do ser humano. Quando a Bíblia fala assim, tirou o ser humano do pó da terra, então isso que significa, né, que todos os elementos que estão presentes no universo físico estão dentro, né, do corpo físico do ser humano e na parte do mundo espiritual também. Qual que é a estrutura e a função do homem físico? Isso aqui nós nem vamos demorar muito aqui, porque nós já sabemos, a ciência já mostrou, a medicina, etc., a biologia já mostrou como funciona o corpo físico do ser humano. Então, o corpo físico do ser humano é formado pela mente física e o corpo físico. E ele precisa de nutrimentos visíveis e nutrimentos invisíveis, como está mostrando aí, né? Na verdade, ele precisa de nutrientes positivos e negativos interagindo dentro de si, fazendo uma ação dar e receber, interagindo dentro de si, para que ele possa crescer saudavelmente. Então, o nosso homem físico, o nosso corpo, ele se alimenta, né, de todas as coisas materiais, como alimentação, ou seja, comida, água, etc. Também precisa do ar, precisa da luz. Se tiver isso de forma abundante, o ser humano vai ser saudável fisicamente. Esses nutrimentos visíveis e invisíveis, positivo e negativo, vai fazer a ação dar e receber dentro do nosso corpo físico através da circulação do sangue e com isso manter a nossa vida física funcionando perfeitamente. Até aí a biologia já nos ensinou, a gente não tem muito segredo, mas o importante aqui é entendermos sobre o mundo espiritual. Mas antes de falar, né, sobre o nosso espírito, tem mais um elemento importante no nosso corpo físico. O corpo físico, quando ele está saudável, ele faz boas ações e ele envia um elemento que é chamado elemento de vitalidade para o espírito. Esse elemento de vitalidade, ele proporciona o nosso crescimento espiritual na direção correta. Então, nosso espírito ele vai crescer quando nós enviamos elementos de vitalidade. Em outras palavras, elemento de vitalidade é quando nós fazemos boas ações com o nosso corpo físico aqui na Terra, quando nós fazemos o bem. Nessa palestra de hoje, nós já definimos claramente o que significa o bem, o que significa o mal. Tudo que nós fazemos na direção da realização do ideal da criação de Deus se chama bem. Vai mandar elementos de vitalidade para o crescimento do nosso espírito. Tudo que nós fazemos contra isso, independente se é coisa grande ou pequeno, isso vai mandar elemento de vitalidade ruim, que vai atrapalhar o nosso espírito. Então, podemos considerar esse elemento de vitalidade como se fosse um tipo de vitamina que o nosso corpo físico envia para o nosso crescimento espiritual. Então, tem um relacionamento, uma dependência entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. A estrutura e a função do homem espiritual. Então é importante nós sabermos sobre o nosso espírito. Às vezes nós falamos homem espiritual, às vezes falamos espírito. Estamos dizendo, significa a mesma coisa, né? O nosso homem espiritual, ou nosso espírito, ele possui mente e corpo espirituais, ele está na posição de sujeito com relação ao nosso homem físico, ele está numa posição que pode comunicar diretamente com Deus. Claro que estamos falando aqui sobre o homem, sobre a situação original da criação, o ser humano decaído hoje, né, cheio de pecado, está numa situação bem diferente, mas
Estamos falando aqui da posição original, situação original. O nosso homem espiritual, ele é o dominador do mundo espiritual, incluindo os anjos. Nosso espírito pode dominar, inclusive sobre os anjos, e ele é invisível aos nossos olhos físicos, e ele é aparente, ele é idêntico ao nosso corpo físico, e ele foi criado para viver eternamente no mundo espiritual. O homem deseja viver para sempre, porque ele tem em si o homem espiritual, que possui uma natureza eterna. Essa é a origem daquele pensamento, né, que as pessoas têm, até fazem filmes, etc., que as pessoas querem viver para sempre, porque ele tem, na sua essência, tem um homem espiritual que foi criado para viver eternamente, só que no mundo espiritual, não é no mundo físico, né? Então, essas são as características, a estrutura do nosso homem espiritual. Então, colocando aqui mais uma vez, o nosso homem espiritual, por outro lado, quando ele recebe, ele não só recebe o elemento de vitalidade do nosso corpo físico, mas ele devolve o que nós chamamos de elemento espiritual vivo. E ele devolve na mesma medida que ele recebe. Então, se ele recebe vários elementos espirituais, porque a pessoa fez muitas coisas boas, esse elemento espiritual vivo virá na mesma medida. Esse elemento espiritual vivo, ele vai dar muita felicidade, ele vai dar até saúde física para o ser humano, para o nosso corpo, como a gente vai ver agora, né? O significado e a importância da nossa vida física sobre a Terra. Qual que é o significado, então, do tempo que nós estamos vivendo na Terra? Nós já estudamos hoje que, para o nosso corpo físico se desenvolver, nós temos que ter ar e luz, que são nutrientes invisíveis, positivo, também água e comida, alimentação, que são nutrientes visíveis, negativo. Então, fazendo a ação dar e receber, lembrando que esse negativo aqui não é errado, nós já esclarecemos esse ponto ontem, né? Para poder se complementar. Quando o nosso corpo físico faz boas ações, ele envia elementos de vitalidade para o nosso espírito, que nós já explicamos agora. Por outro lado, o nosso espírito ele também recebe elementos de vida de Deus, pode ir acompanhando o efeito, né, que está sendo colocado aí, né? Ele recebe elementos de vitalidade do corpo físico, tipo de vitamina para o seu crescimento, e ele também recebe elementos de vida que vêm de Deus. Então, constantemente, Deus está dando elementos de vida, como nutrientes positivos para o nosso espírito. E quando nós fazemos boas ações na Terra, nós mandamos os nutrientes negativos como elemento de vitalidade para o nosso espírito crescer. Então, o nosso espírito pode crescer e se desenvolver saudavelmente. Por outro lado, o espírito vai devolver para nós o que nós chamamos de elemento espiritual vivo. O que é esse elemento espiritual vivo? Para entender, de novo, né, o que nós acabamos de falar agora. Quando nós praticamos boas ações aqui na Terra, como viver pelo bem dos outros, levar uma vida de bem, uma vida de consciência, ter uma boa conduta com o nosso corpo físico na Terra, nós estamos causando o melhoramento do nosso espírito, o crescimento, podemos dizer também o aperfeiçoamento do nosso espírito. Lembra qual que é a porção de responsabilidade humana? Aperfeiçoar o seu próprio caráter, o seu próprio espírito. Então, quando o nosso espírito melhora, através também de receber elementos de vida constante, né, que vem de Deus, o nosso espírito vai devolver o elemento espiritual vivo para o nosso corpo físico. E esse elemento espiritual vivo, ele vem na forma de alegria, bem-estar, força espiritual, até a saúde física melhora da pessoa que está recebendo bons elementos espiritual vivo do seu espírito. Então, podemos ver que tudo começou aqui. Então, a melhor preparação para a vida após a morte é o quê? Para poder aperfeiçoar o nosso espírito, é fazer boas ações na Terra, viver pelos outros, levar uma vida de bem, uma vida de consciência, ter uma boa conduta. Lembrando que boas ações aqui é de acordo com a definição do princípio da criação, né? Aquela definição da realização das 3 grandes bênçãos. Então, o nosso corpo físico manda algo para o nosso espírito e ele devolve. Por outro lado, quando a gente faz alguma coisa errada também, por exemplo, pecado, uma má conduta, uma vida de egoísmo, esse elemento de vitalidade que vai para o espírito não é um elemento de vitalidade positivo, mas ele é negativo e ele prejudica o espírito, ele suja o espírito. Podemos dizer que ele mata o espírito de certa forma. Então, se a vitamina que a gente manda não é vitamina, mas é veneno para o nosso espírito, significa que ele não tem nada para devolver para a gente de bom. Apesar de que ele está recebendo muitos energia de Deus, mas está faltando uma parte importante. Imagina aquela pessoa que somente tem ar e luz, mas ela nunca come e nunca toma água. Será que seu corpo físico vai ficar saudável? Não vai ficar saudável de jeito nenhum. Então, para o crescimento do nosso espírito, não depende só de Deus. Além de Deus dar o seu amor, a sua energia constantemente, isso é como se fosse o ar e a luz, que não falta, vem de graça para nós, vem de graça para o nosso espírito, mas
a parte da alimentação e da água, por exemplo, é o nosso corpo físico que vai mandar para o espírito através de fazer boas ações. Quando nós fazemos uma vida errada aqui de pecado, uma má conduta, uma vida de egoísmo, isso vai sujar, isso vai prejudicar o nosso espírito, e o elemento espiritual, e o elemento que ele vai devolver para nós é tristeza, depressão, angústia, até piorar a nossa saúde. Então, uma vida de pecado na terra, ela agrava a situação do espírito e também do nosso corpo físico. Ela piora o nosso espírito, suja, né? Prejudica o espírito e também prejudica o nosso corpo físico. Então, uma boa porcentagem dos problemas de saúde que as pessoas têm hoje, uma certa porcentagem é influência espiritual, não é somente físico, né? Então, assim, é importante levar uma vida na terra saudável, fazendo boas ações de acordo com os princípios de Deus, as leis de Deus, para poder fazer coisas, para poder crescer o nosso espírito. Esse elemento espiritual vivo, quando nós fazemos uma coisa boa, por exemplo, mesmo que ninguém viu, mesmo que ninguém nos elogie, a gente sente uma certa felicidade, uma paz mental. Por outro lado, quando a gente faz uma coisa errada também, não importa se alguém está nos acusando ou não, a gente sente ali uma tristeza lá profundamente, lá no nosso espírito. Então, o nosso espírito está devolvendo esse sentimento para nós. Na verdade, é um alerta que ele está dando. Olha, você está fazendo coisa errada. Então, quando a nossa consciência começar a cobrar, a gente ficar naquela angústia depois de ter feito alguma ação errada, essa é uma indicação, um puxão de orelha que o nosso espírito está nos dando para que a gente continue mandando elementos de vitalidade positivo para ele, e não elementos de vitalidade negativo. Então, temos que tomar cuidado com essa parte, porque o nosso espírito depende de nós, e o nosso espírito vai viver eternamente no mundo espiritual. Então, qual que é a importância da nossa vida física na Terra, que foi o título dessa parte, né? A importância é que a nossa vida na Terra vai decidir a qualidade do nosso espírito no mundo espiritual. Então, por outro lado, quando nós fazemos, né, a redenção dos nossos pecados através do arrependimento, levando uma vida de bem, é possível limpar o nosso espírito, independente se ele está sujo, se ele está ruim, a situação que ele está agora. Quando nós descobrimos sobre essa verdade universal, podemos perceber aqui que não é uma questão de doutrina ou não, mas é uma questão de que pode aplicar a todo ser humano, mesmo aqueles que não são religiosos, estão sujeitos a esta lei, a esta ação dar e receber entre o seu espírito e o seu corpo. Então, quando nós fazemos a redenção do nosso pecado, nos arrependemos, levando uma vida do bem, nós vamos limpar o nosso espírito, porque está escrito lá em Mateus 18, que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, se fizermos coisas boas na terra, vai ser bom no mundo espiritual. Coisas ruins na terra, será ruim no mundo espiritual também. Então, a relação que existe entre o nosso corpo físico e o corpo espiritual é assim como que existe entre o fruto e a árvore. Quando o fruto sai da árvore, ele para o seu crescimento. Quando nós morremos fisicamente na terra, o crescimento do nosso espírito acaba. Tem uma conferência que chama Ressurreição. Nessa conferência vai explicar claramente sobre o nosso crescimento espiritual. O crescimento e desenvolvimento do nosso espírito ocorre apenas durante a nossa vida física na terra. O nosso espírito cresce através dos 3 estágios também, de formação, crescimento, aperfeiçoamento. Quando ele está no estágio de formação, chama espírito de forma, depois chama espírito de vida e, por fim, espírito divino. Nesse nível de espírito divino, o homem espiritual pode sentir e perceber tudo no mundo físico, no mundo espiritual. Então, o nível de espírito divino deve ser alcançado enquanto estamos na terra. A nossa perfeição do espírito deve ser alcançada enquanto nós estamos na terra. Por isso Jesus disse, né, tem que ser feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Significa que primeiro tem que ser feito na terra. O reino do céu é o lugar onde as pessoas que alcançaram este nível vão viver após a sua morte. A sensibilidade do nosso espírito. Toda a sensibilidade do nosso espírito deve ser cultivada através do relacionamento recíproco com o homem físico durante a vida física aqui na Terra. Então, tudo que nós experimentamos aqui na Terra, nós vamos levar para o mundo espiritual. Seja coisas ruins, sejam coisas boas. Esta é a importância de buscar a nossa perfeição enquanto nós estamos aqui na Terra, para poder desfrutar dela no mundo espiritual. O destino do homem espiritual. Como que é decidido o destino do espírito após a sua morte? Quando o espírito chega lá no mundo espiritual, quem que decide para onde ele vai? Se ele vai para um lugar ruim, se ele vai para um lugar bom? As pessoas podem pensar, com certeza é Deus que faz isso, é Deus que vai decidir se o espírito vai para lá, se o espírito vem para cá. Mas, na verdade, se a gente entender bem essa parte, né, do princípio da criação, do princípio divino, a gente vai perceber que é o próprio espírito que decide para onde ele vai.
Vamos tomar um exemplo aqui para ficar mais claro. A pessoa morre e vai para o mundo espiritual. Chegando lá, se ela tiver levado uma conduta pecaminosa, se ela tiver tido, né, uma conduta pecaminosa aqui na Terra, ela vai sentir dor diante de Deus, porque o mundo espiritual é um mundo cheio do amor de Deus e o próprio ar do mundo espiritual é preenchido de amor de Deus, do amor de Deus. Então, essa pessoa não vai conseguir respirar perto de Deus. Podemos colocar assim, claro que é no sentido espiritual, tá? Mas era como se ela vai ficar sufocada perto de Deus, não vai se sentir bem ali, porque não combina o seu espírito com aquele ambiente sagrado perto de Deus. Ela vai sentir dor, sentir desconforto. Por isso, essa pessoa, naturalmente, por sua própria vontade, vai procurar se afastar de Deus. Mas alguém pensa assim, mas será que alguém vai se afastar de Deus? Se nós tomarmos um exemplo mais prático, a gente vai entender. Imagina que você esteja há um mês aí sem tomar banho. Só um exemplo, tá? Há um mês sem tomar banho, a gente esteja cheirando mal, todo mal vestido, mal penteados. Imagina que nós estamos todos sujos. E a gente é convidado para participar de uma festa, né, de um banquete, onde as pessoas que estão ali estão muito bem vestidas, cheirosas e todas maravilhosas ali, né, externamente falando. E a gente é convidado a estar lá desse jeito. Então, quando a gente chega lá, por mais que as pessoas não estejam olhando para a gente com mau olho, por mais que as pessoas não estejam julgando, a gente mesmo vai sentir mal. Por mais que as pessoas não expulsem a gente dali, a gente não vai se sentir confortável naquele local, porque a gente vai estar muito diferente deles. Então, claro, nesse caso estamos falando no sentido externo, tá? No mundo espiritual é questão de crescimento interno, espiritual, a forma do nosso espírito, tá? Mas imagina, a gente mesmo não vai gostar. Onde a gente vai sentir um pouco menos desconfortável? No meio das pessoas que estão parecidas com nós. Não quer dizer que vai ser confortável, tá? Mas vai ser um pouco menos, vai doer um pouco menos, incomodar um pouco menos no meio das pessoas que estão um pouco mais parecidas. Então, isso é o que acontece. Se o nosso espírito vai para o mundo espiritual com o espírito sujo, porque nós cometemos muito erro aqui na Terra, um espírito deformado, a gente não vai conseguir sentir confortável perante Deus, no reino do céu. O espírito vai procurar automaticamente um lugar longe, e esse lugar longe se chama inferno. Então não é Deus que está falando assim, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Como nós vimos no princípio da criação, Deus ele é um Deus de pai, é um Deus de amor e coração, e o pai mesmo não tem o coração de ficar decidindo friamente, você vai para lá, você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá. Com o coração de pai, Deus ele quer que o ser humano todo esteja perto dele, mas levar uma vida correta na Terra depende muito daquela famosa porção de responsabilidade humana que nós falamos, né? Que não tem como Deus interferir, ele pode sugerir, ele deu as palavras da Bíblia para poder nos ensinar como viver, mas viver de acordo com elas ou não é a nossa porção de responsabilidade humana. Não tem como Deus interferir e forçar a gente a fazer isso, ele estaria interferindo na nossa porção de responsabilidade humana. Por outro lado, quando nós levamos uma vida do bem aqui na Terra, buscamos eliminar o nosso pecado, uma vida de amor verdadeiro, nós conseguiremos viver confortavelmente perto de Deus. Então, o Espírito é que decide para onde ele vai quando ele chegar no mundo espiritual. A multiplicação do nosso espírito. A multiplicação do homem espiritual ocorre simultaneamente com a multiplicação do homem físico. Significa que, assim que surge uma pessoa física na Terra, um bebê, por exemplo, o espírito está surgindo junto com ele. Então, não existe multiplicação no mundo espiritual. Por exemplo, um espírito vai casar com uma espírita, eles vão gerar um bebê espírito. Não existe isso. Mas quando o nosso corpo, quando nasce um bebê na Terra, automaticamente o seu espírito também está sendo formado junto com ele. Por quê? Porque o espírito depende do corpo físico para poder crescer. Então, a vida humana passa por 3 estágios. Estamos já chegando no nosso final, na nossa conclusão, né? Tanto da seção 6 quanto do princípio da criação também, desse primeiro capítulo, né? A vida humana passa por 3 etapas, por 3 estágios. É importante nós conhecê-los e também conhecer a sua finalidade. A primeira etapa da vida humana é quando ele está dentro do útero, vivendo ali por 9 meses, e ele deve receber a nutrição dentro do útero materno. Depois, ele vai viver aproximadamente 100 anos, né? Cerca de 100 anos na Terra, claro que às vezes menos, né? Mas cerca de 100 anos na Terra, e a qualidade da sua vida na Terra vai depender da nutrição que ele recebeu, da sua formação dentro do útero. Por exemplo, se o bebê não se formar corretamente, ele não vai conseguir viver bem aqui na Terra. Ali no útero, ele vive envolto, né, no líquido, né,
dentro do ventre da mãe. Na Terra, ele está envolto no ar, é como se fosse um útero aqui na Terra, só que bem maior de ar. Então, o que ele respira aqui na Terra, o que ele depende da sua vida é o ar. Imagina que o bebê no útero não formar bem o seu sistema respiratório, ele não vai conseguir viver bem na Terra. Só que nós temos que saber que nós vivemos 100 anos aqui na Terra, aproximadamente, e depois nós vamos para a terceira etapa, que é a vida eterna no mundo espiritual. Comparando 9 meses com 100 anos com a eternidade, 100 anos e 9 meses passa a ser praticamente a mesma coisa. Quando nós comparamos 100 anos com 9 meses que a gente fica no útero, 9 meses é nada. Quando comparamos a eternidade com 100 anos, 100 anos também é nada. Então a nossa vida física na Terra é muito curta para depois viver no mundo espiritual. Então nós estamos de passagem aqui na Terra. Imagina que você vai viver 2 meses aqui em São Paulo, 2 anos no Rio de Janeiro e viver o resto da sua vida no Rio Grande do Sul. Onde que você vai procurar construir a sua casa, a sua vivência, formar a sua vida? Com certeza é no lugar que você vai viver mais. Então, a vivência do ser humano originalmente, pela eternidade, é no mundo espiritual. Então podemos expressar assim, nós somos um espírito que estamos vivendo no corpo físico. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo físico durante cerca de 100 anos para que o nosso espírito possa crescer. Então nós temos que entender que a vida no útero é uma preparação para a finalidade na vida na Terra, só que a vida na Terra também é uma preparação para uma outra finalidade, que é a vivência no mundo espiritual. Então quando nós falamos que temos que, para poder preparar para viver no mundo espiritual, nós temos que viver uma boa vida na Terra. Quando nós falamos em viver uma boa vida na Terra, isso inclui também preparar para o mundo espiritual. Quando nós tentamos levar uma boa vida na Terra, nós não temos que buscar apenas bens materiais, alimentos, abrigos, saúde física. Tudo isso é muito importante, mas não é só isso, isso é só uma parte. Nós também temos que levar uma vida de verdade, bondade, de amor verdadeiro, buscando a nossa saúde espiritual. Então, quando nós falamos viver uma boa vida na Terra, isso também inclui a preparação para o mundo espiritual, onde nós vamos viver pela eternidade. Então, para poder concluir essa sessão aqui, a gente vai fechar o assunto falando da mente humana, do ponto de vista da mente espiritual e da mente física. É só uma pequena definição aqui para a gente poder compreender, né? Qual que é a definição da mente original? A mente original é a mente espiritual, mas a mente física fazem ação dar e receber, centralizado em Deus, o resultado é a mente original. Quando a mente espiritual e mente física fazem ação dar e receber, centralizado, na verdade, o resultado é a consciência. E tanto a consciência quanto a mente original do ser humano sempre está indo na direção de Deus. Por outro lado, nós também temos a consciência do homem decaído. Depois da queda, surgiu a consciência do homem decaído. Como que ela funciona? É a mente espiritual, faz ação dar e receber com a mente física, centralizado na sua própria definição de bem. Aquilo que a pessoa acha que é certo, aquilo que a pessoa acha que é bom. Então, a consciência do homem decaído é bem relativa. Às vezes ela pode estar na direção de Deus, às vezes na direção neutra, às vezes na direção oposta à direção de Deus. Essa é a razão porque mesmo as pessoas boas, pessoas de consciência, às vezes têm conflito, porque o padrão de bem que elas têm dentro de si é diferente. Por outro lado, também no ser humano decaído tem a chamada mente má. A mente má é quando a nossa mente espiritual e mente física fazem ação dar e receber, centralizada em Satanás, ela vai vai surgir a mente má. A mente má pode ver que está sempre contra a direção de Deus. Então, a mente original e a consciência do homem, ela está repelindo a mente má e sempre dirigindo o homem para o bem, ajudando a preparar-se, ajudando a separar de Satanás, ajudando a apresentar-se diante de Deus e, com isso, ter uma melhor preparação para a sua vida no mundo espiritual. Então, com esse conteúdo aqui, nós terminamos a explicação do princípio da criação. Nós esperamos que todos possam ter compreendido da melhor forma possível, apesar de ter sido passado de uma forma resumida, mas é importante que pode ler esse mesmo conteúdo no livro do Princípio Divino, com a pessoa que convidou você para o seminário, ele pode explicar mais detalhes ainda. Inclusive, nós temos vídeos na internet, no YouTube, dando conferências também, dando explicações sobre o princípio da criação. O importante para entender aqui no princípio da criação é assim, Deus tinha um ideal, e esse ideal era produzir felicidade junto com o ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano caiu. Então, esse ideal foi distorcido. Tenho certeza que muitas coisas que nós citamos aqui, a gente ficou meio perdido, mas o que é isso? Será que é isso mesmo? Eu não estou conseguindo entender direito o que está falando aí. Justamente porque é o mundo ideal, é o mundo original que nós não conhecemos ainda. Então nós
temos que estudar muitas e muitas vezes o princípio divino, o princípio da criação, para entender qual que era o ideal de Deus, o coração que Deus colocou, como que ele queria produzir alegria para o ser humano, para a criação, e claro que sim, para Deus também. Então, estudar o princípio da criação com a mente, com o coração aberto, é muito importante para que a gente possa compreender mais e assim poder direcionar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então, até aqui é o que eu queria estar explicando hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Deus possa abençoar grandemente.